esperava que a sua noite, a sua primeira noite de lançamento de um livro, fosse da forma que foi? Eu não esperava. Na verdade, eu acho que eu tive bastante apoio e algo que as minhas expectativas foram mais do que atendidas, na verdade foram até aumentadas, e isso eu fiquei muito feliz, então não esperava por tudo isso, todo esse retorno. Eu sempre contemplei essa ideia de que talvez não aparecessem muitas pessoas, ou que talvez ninguém aparecesse, mas ainda assim eu sabia de que a minha função não era ficar preocupado se vinham pessoas ou não, a minha função era fazer o meu melhor trabalho, e o meu trabalho era por si só. Maravilha! Kevin, me conta como que foi que nasceu a ideia de escrever um livro? Bom, eu já contei isso algumas vezes na internet, mas eu costumava fazer desenhos, eu costumava desenhar quando eu era menor, e conforme foi crescendo a minha vontade de desenhar, também foi crescendo a minha vontade de contar histórias, e principalmente depois que eu comecei a ler mais livros, eu consegui transformar aquilo que antes era desenho na parte da escrita, e eu tinha mais prazer escrevendo do que desenhando. E aí uma coisa se desencadeia na outra, e a partir de 2020 foi quando eu realmente comecei a escrever propriamente dito para me tornar um escritor, para buscar ter livros e não apenas mais desenhos. Perfeito! Então você pretende continuar essa jornada de escritor? Pretendo continuar essa jornada de escritor, tem alguns projetos ainda planejados, ainda guardados, que ainda vão ser revelados no futuro. Tenho coisas, tenho lançamentos esse ano, já falei para algumas pessoas e tudo mais, já até divulguei nas redes. Então tenho ainda muitas coisas, muito para começar. A Aurora é apenas o começo, tem muita coisa para desenrolar. Que maravilha! Fala um pouquinho então de Aurora. Eu vi que é uma antologia, né? Sim. E para quem não está habituado com a leitura, antologia, então, é um livro composto por contos. E nessa antologia nós temos quantos contos? A gente tem 5 contos que contam uma história basicamente uma separada da outra, elas são independentes uma da outra. Entretanto, quando você lê elas todas, você consegue perceber um maior significado por trás. Mas são 5 contos. Então, elas meio que se interligam, mas podem ser lidas de forma separada. Se interligam no sentido de que são sobre a humanidade. Sim, é um significado por trás, você pode entender. Ok. Você pode falar um pouquinho, então, de forma breve, sobre cada uma dessas histórias? Posso. Eu vou até abrir aqui para dar uma olhada. A gente começa com Arruinados. Arruinados é um conto que fala muito sobre a sobrevivência. Basicamente, conta a história de um apocalipse zumbi que acontece dentro da cidade de São Paulo e se espalha por outros lugares do mundo. E passa por essa família. Uma família que tenta sobreviver, que tenta segurar os últimos cacos de esperança que tem ali, e os muitos conflitos que tem entre o sogro e o pai, entre a mãe e a filha, e todos os conflitos que tem em meio a isso, além da aventura que se desenrola por trás. Esse é o primeiro conto, chamado Arruinados. O segundo conto é Azul e Vermelho, que eu já tentei ir numa distância bem diferente, que conta mais sobre algo de desigualdade social. A humanidade super evoluiu e conseguiu passar a morar em Marte, mas apenas as pessoas de muita elite conseguem morar em Marte para poder pagar uma vida, um estilo de vida marciano, e isso acabou criando uma grande desigualdade de você olhar para o planeta azul e para o planeta vermelho, que é daí que surge o título. Então, tudo isso de Azul e Vermelho é um conto sobre a desigualdade. Azul e Vermelho, pobre e rico, Marte e a Terra. O terceiro conto é A Guerra de Amores. Guerra de Amores é algo completamente diferente, completamente fora, que conta a história de a humanidade passou por uma terceira guerra mundial e a Terra foi destruída ao ponto de eles terem que voltar a viver de forma primitiva, lutando com paus e pedras, lutando com espadas, arcos e flechas, coisa bem mais primitiva, voltou realmente no tempo. E aí conta a história de como é que foi que aconteceu isso. E no meio disso tudo conta a história de um casal que sobreviveu durante toda essa guerra e que manteve a sua chama de amor no coração durante esses muitos anos de luta e que permanecem como um casal após a luta. Esse é o Guerra de Amores. O quarto conto é O Povo da Noite, e o Povo da Noite também é bem diferente, e trata sobre um povo que mora dentro da terra. Esse povo, eles se identificam, se chamam de Muiva, eles têm a própria linguagem deles, a própria cultura, e eles não gostam de compartilhar a terra com os seres humanos. Então trata mais uma vez aquele negócio de desigualdade social, onde trata sobre diferenças de cultura
culturas, pessoas se batendo, pessoas conflitando um com as outras, e aí que entra a questão da destruição também, porque você não apenas destrói casas, destrói famílias, mas você destrói uma cultura quando você bate uma contra a outra. E é basicamente sobre isso que fala o conto do Povo da Noite. E o último conto é o Desconhecido, que trata sobre uma invasão alienígena, entre aspas. Da noite para o dia surgiu uma nave espacial na órbita da Terra. E aqueles que são indicados para mandar os primeiros astronautas, uma primeira missão tripulada, são os brasileiros. As histórias, a maioria delas se passam no Brasil. Eles enviam os seus astronautas, então toda uma história da nossa protagonista que ela se descobre como a primeira mulher a pisar em solo alienígena.